Papo com especialista. Dessa vez chamamos a advogada Ana Paula Paixão Martins. Ela é advogada internacionalista, negociadora internacional, empresária de cosmetologia natural e mentora. Chamamos ela para um papo com especialista tão especial que eu aprendi tanto sobre direito internacional que vocês também vão gostar muito, eu tenho certeza. Gostou? Então vamos para esse papo com o especialista. Tá mais do que especial e ó, acreditem, vocês vão aprender demais, tá bom? Solta a vinheta, bora para esse vídeo, tá muito interessante. Tô esperando vocês. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista, com essa pessoa que é de um conhecimento amplo na área de internacionalização de empresas e direito internacional. Dessa vez, eu chamo Ana Paula Paixão Martins para dar uma aula para a gente sobre direito internacional, conhecimento de área, internacionalização e tantas outras coisas. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. É um prazer ter você aqui conosco. A palavra é sua. Manda ver. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Olá, pessoal. Bom, vou explicar um pouquinho como é o direito internacional na seara internacional, no comércio exterior, né? Tanto nas demandas de importação quanto nas de exportação. O que é o direito internacional em si? A gente, na área jurídica, divide ele em dois ramos, tá? O público, a área pública, que é dos países, normas ambientais, essas leis entre os países, e a área privada, que é as nossas relações privadas. E então, o direito internacional privado, ele regula essas relações privadas, sabe? Eu posso dizer também, cada país tem sua norma de direito internacional. O Brasil, a gente tem as chamadas Lei das Normas do Direito Brasileiro, tá? A gente tem, é muito antigo, inclusive a gente briga, né, para poder fazer a reforma e mudar a legislação, mas ainda não mudou. Cada país tem um compilado de leis. Tem país que vai chamar realmente lei de direito internacional privado, tá? Pode vir assim. Por que é importante a gente saber em comércio exterior? Isso, porque é importante saber qual será a lei aplicável aos contratos, tá? Aos contratos internacionais. O mais interessante, né, Ana, que assim, eu há muito tempo, eu tenho o canal há 3 anos e alguma coisa, e eu sempre procurei algum advogado que trate de direito internacional. Nós temos direito aduaneiro e nós temos direito internacional. Inclusive, tem fantásticos advogados de direito aduaneiro que não mexem com direito internacional. As pessoas que eu converso falam que existe muito dessa a gente pensa que é muito parecido e, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu te pergunto, né, porque você se tornar um advogado cuidando de direito internacional, você tem que ser específico do específico do específico. O que você consegue achar de literatura para isso? O que você precisa fazer para chegar nesse denominador comum e falar assim, é isso aqui que eu quero trabalhar, é difícil, mas é isso que eu vou me especializar. Fala um pouquinho para a gente. O direito internacional, eu, por exemplo, eu comecei fazendo uma pós-graduação em direito internacional. Hoje a gente tem no Brasil algumas instituições excelentes que dão esse curso, tá? Então, eu comecei assim, mas, antigamente, né, eu fiz minha pós em 2005, mas, hoje em dia, a gente pode comprar livros, a gente pode pegar cursos e ver, para depois fazer uma pós-graduação, se for o caso. Por quê? Porque trabalhar na área, né? Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem tipos de sociedades advocatícias diferentes, porque antigamente a gente só tinha a sociedade que tinha 2 pessoas ou mais. Hoje em dia, a gente pode ter a unipessoal, entende? Então,
eu quero dizer que o advogado pode abrir seu próprio CNPJ de advogado e trabalhar. Mas a área internacional, o que é muito importante a gente saber é que, assim, o que é da área internacional? Ela é gigante. Eu, no caso, eu sou da área das relações privadas, de comércio exterior, de comércio internacional e negociações internacionais. Eu estou nesse nicho. A pessoa pode fazer também para a área de naturalização, migração. A gente tem também deixa eu ver aqui mais. E mais algumas outras áreas. São muitas, tá? São muitas, muitas, muitas. Mas o que importa é que a gente consegue livros. No Brasil, a gente tem alguns. Eu cito uma autora que é bem famosa, Maria Helena Diniz. Essa aí tem um livro que comenta essas normas do direito brasileiro. Excelente manual. Mas temos livros também de direito internacional privado. A professora Nádia de Araújo também tem um livro que é fantástico, e assim a gente tem muitas outras obras, Direito Internacional Privado, tá? Eu aconselho muito a comprar uma dessas obras, umas 2 obras dessas, ler, estudar e ver sobre a disciplina. O que acontece? Deixa eu ver mais. Para a área internacional, é basicamente isso. Como eu vou começar a trabalhar com a área internacional? Hoje em dia, ou você vai entrar para algum escritório de advocacia, né? Ou você vai abrir o seu próprio escritório de advocacia, tá? E fazer o marketing e isso que a gente sabe de uma empresa. O mais interessante, né? Eu já cuidei algumas vezes de contratos. E quando eu falo que existe uma grande semelhança entre uma commercial invoice e um contrato, e uma grande diferença entre a mesma coisa, as pessoas não entendem o que eu quero dizer. Gente, para vocês entenderem, uma commercial invoice, ela, me corrija se eu estiver errado, Ana, ela caracteriza uma contratação. Algumas pessoas dizem que ela caracteriza um contrato. Eu já entendo parcialmente isso, mas ok. E muitas vezes, gente, você faz uma negociação de um determinado produto, uma quantidade X, Y, Z, etc., e é gerado um contrato, um sales contract, que é outra coisa. E muitas vezes as partes não cumprem isso. Ou você, sendo o importador, pagou, sei lá, em determinado X momento que não era para ser pago, ou então o fornecedor não embarcou essa carga. E aí existe uma grande complicação. Como você vai atrás dos seus direitos? E aí eu rebato isso para você, Ana, porque eu entendo que aqui no Brasil, para a gente conseguir os nossos direitos perante sei lá, uma loja que você comprou uma roupa já é mais difícil. Imagina internacionalmente como faz isso. Me ajuda, por favor. Vamos lá. A gente, para resolver um contrato internacional, a gente faz as negociações pré-contratuais e a gente combina várias e várias e várias coisas. Independe da mercadoria, se ela for do agronegócio ou ela for um produto pronto e acabado, a gente pode ter problemas. Problemas relacionados à qualidade, quantidade, tudo, prazo de validade, defeito, etc. Quando a gente faz a negociação, nessa fase, a gente também tem obrigação de escolher qual que será o método que vai solucionar o conflito que pode surgir do contrato. O que não estiver na esfera pública será tratado pela esfera privada. E aí, o que a gente escolhe? A gente vai escolher alguns institutos, por exemplo, que a gente conhece bastante aqui no Brasil, a arbitragem e a mediação. Eu vou citar 2, por quê? Porque a arbitragem só vale a pena depender do valor do contrato, porque ela é extremamente cara, né? A arbitragem é um procedimento muito caro, então, assim, a gente vai colocar a arbitragem em algum contrato barato? Não vamos. Nós vamos colocar mediação, tá? A gente tem tribunais de mediação, de arbitragem e mediação hoje no Brasil, em muitos estados, por exemplo. Eu estou dando exemplo a nível de Brasil. E no mundo, então, a gente tem com certeza, tá? Principalmente quando o país é de primeiro mundo. Aliás, até na China a gente tem tribunal arbitral, né, de confiança. Então, assim,
a gente escolhe depender do valor do contrato. Se eu posso falar um valor de contrato, eu posso falar no valor da arbitragem, uns US$ 100.000. Seu contrato tem que ser muito acima desse valor para você poder chamar arbitragem, né? Porque senão não vai valer a pena. Mas o que que acontece? E também, a arbitragem a gente paga árbitro, se escolhe 3 árbitros, se escolhe um árbitro, a gente tem tudo que discutir na fase de negociação. E por que que é importante discutir? É porque eu já vi casos de enviei mercadoria para tal lugar, não recebi, gente, e agora? Eu não sei se foi FOB, provavelmente foi FOB, mas entrou no navio e já era, né? E aí eu não recebi, e aí agora? E agora, se você tiver sem contrato, nós vamos cobrar isso no judiciário da onde você enviou, né? Aí é um problema, certo? Porque o judiciário do Brasil, a gente sabe que ele é péssimo, assim, não de qualidade, muito pelo contrário, é de prazo, de tempo. Quem mexe com negócios não pode esperar uma ação judicial. Ela é muito lenta, né? Então, a gente tem que, o quê? Optar pelas câmaras de mediação privadas, sabe? Então, basicamente, a gente escolhe nos contratos esses 2 institutos, de comum acordo. A gente escolhe qual tribunal arbitral que vai ser aplicado no contrato. A gente geralmente escolhe de um terceiro país. Relação Brasil e China, a gente pode escolher, pessoal, por exemplo, Inglaterra, Suíça, a gente pode escolher Portugal, Espanha, até os países vizinhos aqui do lado. E tudo vai da mercadoria e da prática também, né, da mercadoria, entendeu? É complicado, porque aí a gente entra numa seara muito difícil. Eu tive um caso, bom tempo atrás, numa empresa que eu trabalhei. Isso aconteceu antes de eu chegar, mas eu toquei meio que o negócio. O que que acontece? Eles pagaram, sei lá, os 30% de adiantamento para o fornecedor. Beleza, tranquilo, ok. Tinha que pagar os 70% na hora do embarque. O cara desapareceu. Sumiu. O fornecedor desapareceu. O dono da empresa ficou desesperado. Era a primeira importação nesse fornecedor. Não sabia o que ia ser feito. Acionei banco. Acionei todo mundo. E aí ele falou: vou conversar com o meu advogado. Quando foi falar com o advogado dele virou e falou assim: olha, direito internacional. Eu não posso fazer Nossa, nada. é isso. Quando falou Ah, direito internacional, não posso fazer é. nada, o dono da empresa consultou. Por sorte, algum iluminado nessa empresa, no fornecedor, falou assim: tenho que responder para o Brasil. E pegou e mandou. Tipo, 3 semanas depois, o dono da empresa quase tendo um infarto, tenho que responder para o Brasil. Quando isso acontece, né, o que faz? Porque tem muito fornecedor de fundo de quintal na China que vende o negócio e que desaparece. O que faz para isso? Nossa, gente, tem que saber exatamente quem é o fornecedor. Aí vocês realmente vão ter que contratar empresa que está lá na China para poder verificar quem é o fornecedor, porque se você comprar realmente chinês, tem países, mesmo na Europa, você vê, né? A França, ela é extremamente exportadora de vinho. A China é extremamente exportadora de qualquer coisa, né? Vamos dizer assim, eletrônicos e tudo. Então, o que acontece com a China? Qualquer pessoa tem direito de exportar, até no Brasil. A gente que não exerce nosso direito, né? Aqui no Brasil. Mas a gente tem o direito de exportar. E como eles têm esse direito, você pode ver qualquer um e fraudes mesmo. Quando tem fraudes, o ideal é você acionar, se for na China, por exemplo, lá na China, o judiciário lá. Tiver prova, né? Gente, conversa de WhatsApp, não se faz negociação. Negociação ou é por e-mail, ou ela é por e-mail internacional. Porque imagina fazer pelo telefone. Alô, não grava. Não grava, gente, não grava. Como é que vocês vão, entendeu? Tem que ser mais. Tem que entender que negociação é uma coisa extremamente séria e complicada. Agora, se não fizer contrato, realmente vai contar com o poder judiciário dos países. E se a pessoa subir, ela vai fazer aquela caça, né? Cadê? Onde que nós vamos achar? Como que nós vamos procurar? Você sabe o que eu vi outro dia? Foi um código de o IBAN falso.
Presta atenção no cuidado que tem que ter. Muito cuidado a hora que vai fazer as operações. Falso. Então, assim, não, o falso no sentido assim, em vez de ser para X, foi para Y, entendeu? Porque o Y é estelionatária. Na seara internacional, a gente acha demais. E o brasileiro, principalmente, ele é muito enganado, porque o pessoal sabe que o comércio exterior aqui, quase ninguém usa os advogados internacionalistas. Nós não somos muito comuns, não somos. Mas a gente existe. Então, a gente tem que chamar o advogado da área internacional para trabalhar em cima do contrato, justamente para assinar. E dentro do contrato de compra e venda mesmo, seios, bendito dos seios, querido, o negócio é o seguinte, a gente tem que ver quem é que está assinando, né, o contrato, né, gente? Adianta nada mandar um contrato para a China e que um Zé Mané da empresa assina. Não tem validade. Só se for a pessoa que estiver respondendo que tem que ter validade. Que tem validade, entendeu? Porque senão também fica inválido. Então, a gente tem muito... O contrato de compra e venda, ele é um instrumento complexo. Dá para ele ser menos complexo? Sim. Algumas... Eu já vi adesão, né? É gente que faz importação, às vezes, para o AliExpress, essas coisas, pode vir uma adesão. Mas tem que ler para ver com atenção o que está escrito ali. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode ter um problema. Que tipo de problema? Até problema de caso de força maior, né? A força major. No mundo todo pode acontecer enchente, guerra. Gente, pode. Hoje em dia, depois do Covid, está muito provado que pode acontecer qualquer coisa, né? Então, assim, a importância do contrato é ele vir com todas as cláusulas explicando direitinho. Agora, quando não tem contrato, lá vai a gente caçar. Onde é que a pessoa está? Se a pessoa existe, se ela não existe, se ela não existir. E que tipo de prova? Eu vou caçar uma pessoa, mas que tipo de prova que você vai me apresentar para a gente correr atrás? Entendeu? Porque para você, uma ação judicial no mundo todo precisa de prova escrita, tá? Ninguém vai no seu verbo, no sua voz do WhatsApp, muito menos no seu telefonema. Ah, que eu combinei com a pessoa de que eu ia vender para ele não sei quantidade de quê. Esquece. Só se fez tudo no e-mail. Até a formalidade, se for com a formalidade de comércio exterior, melhor, mas se não for, mesmo assim tem que estar escrito tudo, muito bem escrito, para um judiciário reconhecer realmente que houve uma relação jurídica, tá? Porque o problema é entender que houve a relação jurídica. Falta de contrato, o problema é esse, é entender que houve a relação jurídica. Porque, e se você chegar num país, né, não esquece que é o judiciário dos outros, que defende seja um país extremamente nacionalista. A gente sabe, tem país aí de primeiro mundo que é extremamente nacionalista. A gente tem casos até de pessoas que a gente não consegue nada positivo numa ação judicial nesses países, imagina as empresas. Sabe? Então, assim, a gente tem que pensar com carinho se é cabível contrato internacional em todas as relações comerciais. Sim, é necessário. Eu recentemente gravei uma aula aqui no canal que eu achei muito interessante. E eu estou para gravar como se fosse uma continuação dela. Essa aula foi sobre direito intelectual. Ou, aliás, por exemplo, vamos supor que eu vou trazer uma caneta com um desenho do, sei lá, do Sonic, do Pernalonga, do Batman. Eu não posso, pura e simplesmente, falar, vou comprar na China e trago do desenho do Batman. Não, eu tenho que solicitar ao dono da marca uma autorização, um contrato sobre isso. E eu vejo muita gente escorregando nesse tipo de situação, errando nesse tipo de situação e seguindo o barco, né? A gente, antes de começar o papo, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, o direito intelectual, né? Como isso deveria ser melhor estudado, deveria ser melhor estruturado, digamos assim, para que as coisas funcionem de uma forma mais tranquila para todo mundo. Como as pessoas têm que entender
que o direito, o personagem, etc. e tal, é de outra pessoa, é de outra empresa e ela não pode usufruir disso. Esse ramo de atuação a gente entende por propriedade intelectual. E a gente engloba dentro dele tanto o direito de autor, músicas, tá? Isso tudo, personagens, essas coisas todas, como também a gente coloca marca. A gente tem personagem que é marca, né? A gente conhecido aí do mundo todo, infantis, a gente tem uns que são verdadeiras marcas. E nisso, tudo que é de terceiro, é só prestar atenção numa norma sobre, uma regrinha sobre propriedade intelectual. Tudo que é de terceiro. O meu é meu. Para eu usar qualquer coisa que é de terceiro, ou eu pego emprestado, no caso das pessoas, ou eu peço autorização para fazer o uso daquilo. Isso em relação a tudo. Software, patente, marca, desenho industrial, é marca mesmo comercial, sabe? Então, assim, a gente tem essa problemática. A gente vai importar, seja um celular, né? De uma marca conhecida aí, gente, vai importar? Pode. Se você pedir autorização para a marca e a marca falar sim, você pode. Mas se a marca falar não, e eu já sei que ela vai falar não, é que não pode. Porque geralmente essas empresas maiores, né, no caso de telefonia celular, elas são extremamente internacionais e são gigantes, então elas são mais rígidas no caso delas. Mas eletrônico, por exemplo, eletrônico, vamos supor, vai importar microfone, esses de lapela da China para vender no Brasil. Você quer importar, você acha um fornecedor, confere se esse fornecedor é bom, do todo jeito que o pessoal do comércio exterior costuma fazer, aquela consultoria lá na China, vamos lá, pega o bendito do microfone. Qual que é a primeira atitude que você tem que tomar? Essa marca está registrada no Brasil ou não está? Toda marca comercial é regida pelo princípio da territorialidade. O que isso quer dizer? Marca registrada no Brasil só vale no Brasil, na França só vale na França, na China só vale na China, e por aí em diante. A hora que você quiser exportar esta marca, ou importar a marca, a gente tem que correr e fazer o registro dela no país que você está fazendo a operação. Porque senão, um terceiro vê aquele nome, nossa, eu achei bonito. Ah lá, como é que se faz? Está lá na Alemanha. Cheguei lá, achei bonito, olha que nome bonito. Eu vou e pego e registro. Se você não registrar, um terceiro vai e registra o seu nome. Porque o seu direito é no Brasil, o seu direito não é na Alemanha. Então, esse tipo de cuidado em relação a produtos, porque existem produtos que têm marca, né? Em relação a produtos e a empresas, a gente tem que ter sempre. Mas patente é a mesma coisa. A patente é registrada no país. Para você exportar a patente, vamos registrar também a patente no país. Eu não estou nem levando em consideração a demora que é para registrar cada propriedade intelectual nos países, porque é extremamente demorado, mas é importante a gente começar e depositar o registro e na fase que puder já começar a fazer negociação e fazer tudo, entendeu? O que não pode acontecer é enviar marca daqui do Brasil para os Estados Unidos sem patente, não, máquina dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos sem nenhum registro. Meu colega, se o americano gostar do seu equipamento, esquece. Ele vai pegar uma patente dele lá nos Estados Unidos e vai dar banana para você. Daqui a pouco ele dá a volta no mundo com essa bendita dessa máquina e você que criou levou o prejuízo. Tá? Judicialmente num país, a gente tem até como brigar, né? Mas como é que você vai brigar com a pessoa do outro lado do mundo? Não tem como, gente, esquece. Principalmente por causa da territorialidade. O INPI hoje no Brasil, a gente consegue fazer registros através da UIPO, que é a Organização da Propriedade Intelectual Internacional, de marcas, a gente faz para patentes também,
Já já nós vamos começar a fazer sobre desenho industrial finalmente, tá? Tudo da UIPO demora um pouco mais no prazo de que se fosse entrar com um processo no país. Mas, depender do país que você está negociando, é porque às vezes tem um país que a gente não acha ninguém que a gente conhece que vai fazer o registro, por exemplo, sabe? A gente vai fazer pela UIPO tranquilamente, entendeu? É isso. É extremamente importante. Deu para entender? Uhum. O mais interessante, eu estou para gravar uma aula curiosa, digamos assim, mas bem interessante. Bom, acho que todo mundo já viu algum filme dublado, alguma série dublada, e o que eles falam? Numa distribuição, sei lá, Fox Filme do Brasil, filme X, versão brasileira Herbert Richards. Eu quero pegar essa ideia, porque nós temos duas empresas. A que fez a distribuição, ou seja, a Fox Film do Brasil, que fez a distribuição aqui no Brasil, que é mundial, mas ela trouxe, e a empresa que dublou, Herbert Richards, no caso. Isso também funciona para atividade, como você disse, intelectual? Também está nessa seara ou estou Sim, viajando? sim. Só que o direito, por exemplo, se for um direito de autor, por exemplo, um livro, ele é reconhecido em todos os países signatários da Convenção de Berna, tá? Se for um livro, por exemplo, se for uma música, um registro, a gente também não vai lançar música sem registro. Eu também nem acredito que a música também tem um órgão certinho dela de registrar. Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado, mesmo que for assim. Agora, o software, ele é um direito de autor, tá? O registro dele também. Um registro de software aplica em todos os países signatários, tá? Vamos dizer assim, eu vou falar por alto, 176 países. Só se você for exportar um software para um país que não está nessa lista, é que a gente vai precisar de registrar ele naquele país, entendeu? Mas, pelo amor de Deus, não vai exportar software sem registro. Gente de Deus, esquece. Porque senão você vai perder o seu trabalho, né? Mudando um pouco de assunto, mas em tanto, Ana, eu estava vendo o seu perfil. LinkedIns da vida são maravilhosos. Você trabalha com outra área que não tem, ou talvez tenha alguma coisa a ver com o comércio exterior. Fala um pouquinho da tua loja, o teu e-commerce. Como é que você chegou nessa história e como isso te ajuda com o comércio? Ou como o comércio te ajuda com isso? Como é que funciona isso para você que foge total do que você trabalhou até hoje? É porque eu levanto a bandeira da sustentabilidade. A Agenda 2030 da ONU, a gente tenta aplicar ela também em relação a produtos aqui, da minha realidade. Então, por isso, o que acontece? Eu trabalho até com marcas importadas. Revendo marcas importadas na minha loja, e o que acontece? Tudo isso, essas marcas, principalmente os produtos naturais, vou citar o da cosmetologia natural. Como eles têm as fórmulas extremamente limpas, eles são uns produtos todos com capacidade de exportação muito alta. Porque eu, geralmente, apesar de que a gente vai passar por uma Anvisa, né, de outro país, a gente não vai ter barreira na fórmula. Você já imaginou uma área que a gente não tem barreira na fórmula? Porque, querendo ou não, mesmo os que eu trago para cá, como a fórmula é limpa, importo, e quando a gente exporta, como as fórmulas são limpas, a gente não tem barreira, as barreiras sanitárias propriamente em cima. Nós temos que respeitar toda a regulação do país, né? A regulação do país a gente tem que respeitar todinha, sabe? Mas como que eu alinho essa advocacia minha com essa sustentabilidade, né? Toda empresa que eu revendo tem que estar com os regulatórios todos em dia. Se for uma empresa estrangeira, eu olho marca comercial, e a nacional também eu olho. Eu olho se ela é uma empresa aberta, como é que ela chegou aqui no Brasil, se é através de importação, se tem alguém que responde por ela. Eu só trabalho com produto regular, sabe?
no território brasileiro. Eu jamais vou importar um produto que não passe pela Anvisa e muito menos vou comercializar alguém que não esteja com os processos em dia, tá bom? No Brasil, sabe? Mas é interessante, você falou um ponto que me chamou muita atenção. Infelizmente, nós brasileiros, ou alguns de nós, não posso dizer que somos todos, classificamos o produto pelo NCM que mais convém, e não o NCM mais correto. Por quê? Vamos supor. Vamos dizer que eu vou trazer um ácido sulfúrico para a pele. Sei lá. O NCM do ácido sulfúrico para a pele, ele tem imposto de importação 10, IPI 15, sei lá. E ele tem Anvisa, ele tem a tal da LI. Mas se tiver um ácido sulfúrico para uso, sei lá, em cozinha industrial, e ele tiver o imposto de importação 5 e o IPI 10, mas não tiver LI, muita gente faz isso. E eu bato nessa tecla, eu falo, gente, você vai trazer produto, ele encaixa que nem uma luva no NCM, é mais caro, faz por ele. Ah, não encaixa, não, procura o mais próximo, mas por favor, deite a tua cabeça no travesseiro à noite e durma em paz, do que você ter uma Receita Federal bater na sua porta e falar, então, eu sei que você traz ácido sulfúrico para a pele, mas você classifica como item de cozinha. O quanto isso é importante, e agora falando de direito internacional e direito aduaneiro, o quanto isso é importante para as pessoas entenderem, pelo amor de Deus, que um NCM classificado errado é como se você cometesse um crime de falsificação. Ou, não estou dizendo nesse nível, mas é como se você soubesse, você fosse conivente com uma coisa errada. O quanto isso é grave, Ana. Extremamente, né? Pensa, meu Deus do céu, NCM, e o pessoal faz mesmo. Extremamente, para sair a mercadoria mais barata. Até a gente vê quanto vai classificar, até de vez em quando eles fazem umas brincadeiras com o produto brasileiro mesmo, né? Ah, se eu fosse colocar esse no correto dele, se ficava mais caro que se eu colocar nesse que ele está. É uma falsificação, eu concordo. Hoje em dia não é punível, né? Não é punível, não é crime pela Receita Federal aí, pelo governo brasileiro, mas e se um dia virar, né? Você já pensou? Que não implica, eu acho que é extremamente sério. É um produto diferente. E agora você imagina a hora que você está importando uma marca grande. Você vai ter que colocar ela nas NCM dela certinha, eu acredito eu, não é possível. E vai importar marca, né, grande, e vai tirar das NCMs. Será possível que esse pessoal tenha essa coragem? Aí volta no tal da inteligência, né? Do item intelectual. Porque aí você vai ter que classificar correto com o nome de outro correto. Porque aí é feita LI, etc. E tal. Mas, gente, por favor, façam a coisa certa. É mais caro? É mais caro, mas é o caro que sai certo, não é o barato que sai caro no futuro. Façam a coisa certa, classifiquem a sua carga com o NCM certo. Dor de cabeça que você vai evitar, você vai dormir tua cabeça no travesseiro numa boa e não ter receita batendo na sua porta. Entendam, Receita Federal não é punitivo, ela tem que ser parceira sua e não o seu inimigo. Não é punitivo. Tô falando bobagem? Não, certinho. Receita Federal tem que ser parceira, jamais com caráter punitivo, né? Nossa, o prejuízo é alto, né? Agora, falando um ponto muito interessante, Ana, viver estudando ou aprender na prática? Que é mais. O que você acha mais vantajoso? Viver estudando e colocar na prática, sei lá, daqui 10 anos, ou aprender na prática e quebrar a cabeça enfim, bater a cabeça na parede, mas aprender com isso? O que você acha mais importante para aluno ou para quando você dá uma mentoria, alguma coisa do tipo? Bom, o que eu acho mais importante? Eu sou uma pessoa muito estudiosa.
eu acho que advogado, por exemplo, é sempre muito estudioso, porque a gente muda legislações e tudo. Eu, na minha área, por exemplo, qual que a lei aplicava um contrato de representação comercial que uma empresa brasileira vai nomear lá no México. Provavelmente é a lei mexicana, sabia? Então, para redigir um contrato desse, eu tenho que olhar a lei e fazer aqui. O que acontece? É muito importante para a formação profissional de uma pessoa, na minha opinião, é que a gente estude, né? A gente faça cursos, a gente estude, compre livros e estude, e também trabalhe na prática. Porque muitas vezes só na prática não é suficiente para a gente conseguir sozinha, assim, como que eu vou resolver isso? Me cai um contrato de representação. A empresa vai bater comigo, eu quero lei brasileira. Mas se eu sou advogada, eu falo, a lei não é brasileira, é a lei tal. Mas eu quero lei brasileira, mas não é a lei, não vale. Entendeu? Então, a gente tem que poder discutir com quem está fazendo, o dono do negócio, a lei aplicável. Também sugerir a melhor para ele, claro, né? Em casos de importação de certas mercadorias, no contrato de distribuição de mercadorias, a gente exigir que seja a lei do país, né, do Brasil, é bom, num contrato bilíngue, né? Também a importância do contrato bilíngue, sabe? Porque todo mundo da empresa vai conseguir ler o contrato, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue ler. Inglês, por exemplo, nem todo mundo consegue ler outros idiomas, né? Então, se ele já vir traduzido para o português e para algum idioma, já fica mais fácil para todas as partes operacionais da empresa, desde da equipe de comércio exterior, da jurídica e até para a contabilidade. Não é mesmo? Sem sombra de dúvida, e eu acho muito interessante. Bom, eu falo que todo aprendizado é legal a gente ter em faculdades, cursos, etc. É muito bacana. Mas eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu me formei, eu não tinha trabalhado na área de Comex. E aí o que aconteceu? Alguns meses depois, eu tinha trabalhado numa loja, nada a ver. Me formei e falei, agora eu preciso ir para o mundo. E eu me sentia como eu faço essa analogia besta, mas eu preciso. Eu me sentia como o pássaro tentando quebrar a casca do ovo da parte de dentro. Eu não conseguia de jeito nenhum, porque eu não tinha experiência, eu não tinha quem me indicasse, não tinha nada. Passou um tempo, um amigo meu lembrou de mim e falou: olha, abri uma vaga aqui para você trabalhar com radar, né? O radar estava começando a ser um pouquinho melhor, isso 2006. Você quer? Eu falei, quero. Vamos nessa, não sei o que e tal. Eu ganhei uma pra caramba. E aí que eu falo a analogia do pássaro querendo quebrar o ovo de dentro. E eu vejo muita gente hoje em dia, anos e anos e anos depois, eu tenho uma experiência que eu coloco na prática aqui e coloco para as pessoas. Quebrar o ovo da casca por dentro é muito difícil. Porém, eu tinha a base da faculdade. O que você acha que é mais importante, Ana? Você ter a base da faculdade e aprender na prática, mesmo com um erro, batendo a cabeça na parede, ou você falar, não, tá bom, errei aqui, mas a gente consegue desviar o caminho e sair por uma, uma, uma vertente melhor. O que você acha que é mais válido para tudo? Tentar trabalhar, não é? A gente tem que tentar. Eu falo, é desafiador. Eu falo que não existe, quer ver? Deixa eu lembrar a expressão. A gente tem que sempre ser uma pessoa muito ativa. A gente não. Esqueci completamente a expressão que eu ia falar. Mas a gente tem que ser sempre muito ativo, sabe? A gente não pode achar que a gente está descansando assim, tranquilo em relação ao trabalho da gente. Eu sou uma pessoa que sou formada há muitos anos em direito. Eu tenho OAB ativa, já tem muitos anos. Nos últimos anos que eu fiz um estudo, né? Como eu vou trabalhar com o que eu gosto. Estudei marketing, empresa, nicho de mercado,
tudo que eu podia para eu conseguir trabalhar na minha área, entendeu? Porque não é uma coisa assim, que muitas vezes a gente não consegue um estágio no escritório X, a gente não consegue ter acesso a um cliente X ou Y, mas tudo é válido. Para trabalhar, por exemplo, na minha área, eu comecei com adoção internacional, atendendo uma agência americana aqui no Brasil, sabe? Até que o pessoal recebia muito dinheiro dessa agência, até que eu vi que eles não podiam estar habilitando aqui, não, porque os Estados Unidos não tinha assinado os tratados internacionais na área de adoção, entendeu? Não é brincadeira, mas isso existe, mas a gente precisa trabalhar, não é? Então, assim, eu acho que vale a gente tentar, sim, mas não esquecer que a gente vai precisar de estudar. Vai pegar uma vaga de comércio exterior, por exemplo, sem experiência, que muitas empresas ainda contratam. Procura estudar aquilo, procura quem é que fala sobre o tema, né? Quem fala sobre o tema, quais são os livros sobre o tema, e assim a gente vai conseguindo. Podemos fazer cursos também? Cursos que nos ajudam profissionalmente, não necessariamente aqueles cursos médio ou de longo prazo que tem o MEC no meio, né? Não, não. Mas às vezes cursos mais voltados para desenvolver aquela prática que a gente gostaria de ter, né? É muito importante. Até a gente hoje, a gente pode fazer algum curso, não é mesmo? Nós fazemos. Se te precisar, a gente faz. Geralmente, eu aqui hoje leio livros de algum tema, leio artigos escritos, e assim eu vou me familiarizando com o tema e trabalho no tema, entendeu? Até porque a gente já agrega conhecimento suficiente para a gente conseguir desenvolver alguma outra área, né? Mas assim, é o estudar e batalhar, e correr sempre atrás. Lembrei a Bom, expressão zona de conforto. zona de conforto. Não existe zona de conforto para ninguém, certo? Exatamente. Voltando um pouco à parte do direito internacional, eu acho extremamente interessante isso. Por exemplo, como eu viro, obviamente, eu teria que ser um advogado para virar um juiz internacional. Aqui no Brasil, existe um juiz habilitado a ser juiz que julgue causas internacionais ou não? E como Nós eu temos, viro ele? nós já tivemos alguns nomes, tá? E hoje nós temos na Corte Internacional de Justiça o Leonardo Nemer Caldeira Brant, que é o dono do CEDIM, como juiz da Corte Internacional de Justiça. Desenvolve uma carreira no país, e aí, desenvolvendo essa carreira no país, por exemplo, o juiz da área pública, né, para julgar conflitos entre países, conflitos públicos. Eles estudam muito, eles fazem mestrado, eles fazem doutorado, geralmente, essas pessoas, tá? Estuda, vira professor, estuda e desenvolve isso. O Leonardo é uma pessoa que me deu aula, eu tive a gratidão de ter aula com o professor Leonardo, que tá na CJ, e desenvolveu uma carreira muito, muito bonita e muito admirável mesmo, tá? A gente tem outros, eu acho que foi Antônio Augusto Cansado Trindade, que estava no lugar também. Então, assim, a gente tem vários brasileiros, até que já foi presidente da OMC, né? Temos. Então, assim, a gente tem tudo por quê? Porque a carreira que é, ele desenvolve essa carreira dele, né? De negociador, tensão negociador, no caso da OMC, tem que ter um perfil mais negociador, e no caso do público, a gente pode fazer também concurso de Itamaraty, para diplomata, a gente também pode fazer, tem um outro concurso, do Ministério das Relações Exteriores também, que eu não lembro o nome aqui direito, do cargo público, mas a gente tem toda umas áreas, assim, de profissionais, por exemplo, entendeu? Que desenvolve o trabalho junto, por exemplo, com países. Eu conheço advogado que trabalha, por exemplo, para países, entendeu? Ele trabalha com direito internacional ambiental, tá? Mas para países, para coisas muito grandes, existe esse tipo de profissional. Esse é um que pode ser convidado a cair num cargo público.
entendeu? Público internacional. Na Corte Internacional de Justiça, temos também na ONU, né? E brasileiros ilustres na OMC, a gente já teve um monte, mesmo que não seja como o presidente da OMC, mas dentro, muitos já passaram lá, já fizeram estágio na comitiva brasileira, que fica no braço da OMC lá em Genebra. Então, assim, é muito legal. Não só o advogado, né? A gente tem profissional de RI, Relações Internacionais, que pode fazer isso tudo, e também o de negociação internacional, acredito eu também, que ele também pode desenvolver uma carreira muito boa. Mas aí vai depender dos estudos mesmo, e aí o que estudar? Aí eu não consigo falar. Eu sei quem já fez, e a gente conhece o trabalho deles, né? Entendeu? Agora voltando lá um passo, lá no comecinho de tudo. Ana, uma dica para esse pessoal que está vendo a aula aqui. Olha, eu falo, primeiro de tudo, procurem profissionais da área que vão indicar os melhores caminhos. Então, dá uma dica para esse pessoal e uma literatura, alguma coisa para quem quer começar hoje a trabalhar com direito internacional. Manda ver. Uma dica para as empresas de comércio exterior é que tenha sempre o advogado internacionalista para te ajudar a fazer as operações. Sim, para não acontecer nenhum erro mesmo, porque a gente vai saber te falar lei aplicável, né, no caso da minha área, a gente vai saber te falar várias peculiaridades que precisam existir e são muito importantes a nível internacional, que existem requisitos de contrato internacionalmente que são praxe internacional que precisa ter nos contratos, sabe? Então, é isso. Agora, para quem quer começar, os livros, eu já citei alguns, mas se precisar entrar em contato comigo também, fique à vontade, que eu indico maior biblioteca, porque decorando assim de cabeça, a gente não vai lembrar de muitos, mas assim, a gente tem inúmeros livros para a gente começar a estudar. Tem vários cursos, né? Pós-graduação hoje no Brasil, são excelentes. A maioria eu vejo muitas lá no Sul que, nossa, até que me dá vontade de fazer até hoje, acredite se quiser. Muito boas mesmo, e a gente tem toda, assim, graças a Deus mesmo, que o Brasil está internacionalizando, e aos pouquinhos, a gente tem tanto comércio exterior quanto o direito internacional subindo junto, né? Ana, eu tenho que muito agradecer a você por esse papo com o especialista totalmente engrandecedor. Eu acho que essa é a palavra, engrandecedor. Eu sempre procurei um advogado que falasse de direito internacional. Eu acho que é uma seara muito interessante. As pessoas têm que saber muito sobre direito internacional para começar a importar e exportar aqui. Não é você pura e simplesmente vai na China, compra do fornecedor e traz. Você pode dar muita sorte, você pode dar muito azar. Então, Isso, tem que conhecer muito bem o que você está fazendo. Eu estou errado ou falo bobagem? com certeza. A gente tem que saber aonde que a gente está se metendo, né? Gente, papo com o especialista totalmente engrandecedor. Ana, se você me permite, eu vou colocar aqui embaixo na descrição os seus contatos de LinkedIn, etc., para as pessoas te procurarem. Procurem a Ana, falam com ela. Por que não? Até gerar alguma mentoria para vocês. Tem muita gente aqui, muita gente que já deu papo com o especialista, que eu garanto, sabe da área de trás para frente. E eu tenho certeza absoluta que a Ana manja, e manja pra caramba, a gente já conversou em outros momentos sobre direito internacional, e é muito válido. Então, procurem a Ana, vão atrás do direito internacional, pelo menos estudem um pouquinho para vocês não saírem dando tiro no escuro. Por favor, não deem tiro no escuro, não é? Justo, não, a gente não pode mexer, principalmente com contrato internacional, que a gente não sabe fazer, né? Não achar que é um brasileiro que eu coloco ali, não, meu querido, não é, porque muitas vezes não será a norma brasileira que vai reger aquele contrato. Então, assim, a gente tem que, qualquer contrato que a gente vai fazer, seja de compra e venda, que é o mais comum, né? A gente tem que ter muito cuidado, sim, em saber fazer, porque quem não sabe fazer não deve arriscar.
Muito, muito, muito obrigado mesmo de coração, Ana. Vou colocar aqui embaixo o seu LinkedIn. Pessoas procurem a Ana, conversem com ela. Eu tenho certeza que, pelo menos, vocês vão ter alguma abertura na cabeça de vocês para vocês conseguirem trabalhar na área em paz. Ana, de coração, muito obrigado. O canal está fantasticamente aberto para você. O que você precisar Muito de, obrigada a você. entre em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar, sempre, né? Vamos ajudar público, vamos ajudar esse pessoal a desmistificar o Comex para todo mundo. Muito obrigada a você pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o direito internacional, propriedade intelectual, tá bom? E o comércio exterior. Sempre. De coração, muito obrigado. E, gente, sigam a Ana, vão atrás dela. Ela vai ajudar muito vocês. Obrigado mesmo, Ana, de coração. Obrigada. Até mais. Até. Obrigado.